é o lugar mais quente da Terra. Bem, pelo menos quando se trata da temperatura do ar. No dia 10 de julho de 1913, a temperatura aqui atingiu assustadores e recordes 56,7 graus Celsius. Não é à toa que as pessoas o chamam de Vale da Morte. Ele é também o ponto mais baixo de toda a América do Norte, localizado a 86 metros abaixo do nível do mar. Quando você vem aqui pela primeira vez, de repente pode pensar que está cercado por gelo. Mas essa água que você vê lá está realmente congelada? Não se deixe enganar, aquilo na verdade é sal. À medida que a água da chuva se combina com os minerais, a camada externa de rochas que cerca a área se dissolve. Quando a água evapora, a única coisa que resta é o sal. Caso seja fã de água, este não é o melhor lugar para você, já que as chuvas são raras no Vale da Morte. Tão raras que, em média, esta área recebe menos de 5 centímetros de precipitação por ano. Isso faz do Vale da Morte o local mais seco, não apenas nos Estados Unidos, mas também em toda a América do Norte. Em 1929 e 1953, este local não recebeu uma única gota de chuva durante todo o ano. Essa paisagem surreal fica ainda mais marcante quando você vê as dunas de areia. Claro, elas representam apenas uma pequena porção do Vale da Morte, mas elas são, de fato, alguns dos pontos turísticos mais memoráveis, com algumas com mais de 200 metros. Se você chegar ao topo das dunas de areia, pode ter a sorte de vivenciar uma das coisas mais estranhas do deserto, as areias cantantes. Mas por que isso acontece? É realmente a areia que faz esse som ou é outra coisa? A resposta é que esse fenômeno ainda precisa ser compreendido. Uma explicação pode ser que a areia que desliza pelas dunas produz esse som devido ao atrito entre seus grãos. Seu som parece um avião voando à distância. Este é um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz barulho tão alto que você consegue realmente ouvi-la. Os outros lugares são o deserto do Namibe, na África, e as Barking Sands do Havaí. Se você acha que as coisas não podem ficar mais estranhas neste local surreal, veja isso. Algumas das rochas aqui parecem se mover por conta própria. Será que animais esbarram nelas? Quero dizer, o vale é o lar do Geococcyx, que é o famoso papaléguas. Este pequeno pássaro, que tem menos de 60 centímetros de altura e pesa 500 gramas, é uma das poucas criaturas que vivem aqui. Ele adaptou sua temperatura corporal para sobreviver ao calor intenso durante o dia. Mas o papaléguas não pode ser o culpado. Afinal, ele não é grande o suficiente para provocar tais consequências. Além disso, nada parece estar empurrando essas rochas. O rastro que elas deixam para trás é muito proeminente. Bem, nesse caso, devemos culpar os ventos? Essa explicação também não parece se encaixar, já que algumas das rochas são tão grandes que é impossível simplesmente serem levadas pelo vento. Quero dizer, elas podem pesar até 300 quilos e ainda percorrer uma distância de mais de 400 metros. Nesse caso, talvez tenha algo na composição dessas rochas que as ajude a se mover quando querem? Existe algum material especial do qual elas são feitas? Os cientistas ficaram tão desapontados quanto você quando investigaram essa teoria. Não há nada de único na composição dessas rochas. São apenas pedras comuns, compostas principalmente de dolomita e granito. Elas eram anteriormente parte de penhascos e afloramentos locais que simplesmente caíram. De qualquer forma, os movimentos das rochas têm intrigado pesquisadores desde sua descoberta no início do século XX. Ainda mais curioso é que, dependendo da forma das rochas, seus trajetos parecem ser diferentes. Enquanto as rochas com a base áspera formam trilhos retos, as de base lisa parecem vagar. Os pesquisadores tentaram descobrir os múltiplos movimentos das rochas e como elas formam esses rastros de muitas maneiras diferentes, observando o local com a ajuda de câmeras de vídeo. Eles também criaram uma estação meteorológica dedicada no local e até colocaram dispositivos de rastreamento GPS em algumas das rochas. A outra pergunta: por que algumas dessas rochas se movem juntas? Independentemente de sua forma e tamanho, algumas delas parecem deixar rastros paralelos. Parece que estão seguindo na mesma direção, fazendo as mesmas voltas e curvas enquanto se movem. Não parece que essas pedras estão indo para a mesma festa? Somente em 2014, os cientistas conseguiram realmente capturar o movimento das rochas em filmagens. Até então, ninguém as tinha visto se movendo. As pessoas ficavam intrigadas com o mistério dos rastros deixados para trás. Com a ajuda de fotografias em time-lapse, o que basicamente significa tirar fotos do mesmo quadro por algum tempo e depois reproduzi-las como um filme,
os cientistas finalmente descobriram o que estava por trás do movimento misterioso. Então, realmente tinha algo a ver com animais ou com o vento? Ou era alguma outra força misteriosa que estava empurrando as rochas pela paisagem vazia? Bem, a resposta não é tão simples quanto você imagina. Tudo se resume a uma combinação de chuvas, mudanças rápidas de temperatura e um pouco de vento. Para simplificar, quando chove no vale, às vezes o local pode congelar, e todo o vale começa a aparecer uma pista de patinação no gelo gigante. Algumas rochas também ficam presas no gelo. Quando a temperatura aumenta e o gelo começa a derreter, partes dessa camada de gelo começam a se mover lentamente, arrastando as rochas. Daí o movimento e os rastros que elas deixam. Como a terra sob as rochas fica mais lamacenta devido à chuva, fica mais fácil para as pedras se moverem junto com a camada de gelo. Uma vez que o gelo derrete, a água evapora, não deixando nenhuma indicação do que realmente aconteceu. Os rastros deixados pelas rochas se solidificam com o calor do sol, fazendo parecer que elas estão se movendo por conta própria. O que dificultou para os cientistas desvendar esse mistério foi o fato de que a camada de gelo que ajuda essas rochas a se moverem é muito fina. Ela precisa ser grande o suficiente em termos de sua superfície geral, mas fina o suficiente para evaporar muito rapidamente, sem deixar nenhum sinal de que realmente estava lá. De qualquer forma, apesar do nome do deserto, existem muitas criaturas vagando por este local. Até peixes. Eu sei, peixes no deserto, né? Bem, surpreendentemente, existem 6 espécies de peixes que podem sobreviver aqui, apesar das águas salgadas e condições difíceis. Uma das espécies de peixes resilientes é o peixinho do buraco do diabo. Ele só vive lá, na água cuja temperatura pode atingir até impressionantes 34 graus Celsius. Por causa da temperatura e da concentração de oxigênio, nenhuma outra espécie de peixe consegue isso. Mas não são só peixes. Na verdade, há uma grande variedade de vida selvagem no deserto. Ele é o lar de mais de 50 espécies de mamíferos e até vários tipos de répteis. Você encontrará aqui animais como coiotes, raposas, linces e leões da montanha. Entre as espécies menores, você poderá avistar coelhos, esquilos, morcegos, tartarugas, ratos e camundongos. Alguns dos animais que vivem aqui precisam se adaptar às condições adversas e criaram soluções realmente criativas, como a lebre, por exemplo. Ela usa suas grandes orelhas para ajudá-la a se refrescar durante o intenso calor do verão. Os ratos canguru também têm um truque único na manga. Eles podem sobreviver quase sem água. Como? Podem obter toda a água que precisam dos alimentos que comem. Outras criaturas, como tartarugas, usam a hibernação. Por até 9 meses por ano, elas descansam para se proteger das condições extremas do deserto. Ah, gravidade, sua insensível! Bem, é isso que eu penso quando tropeço em uma pedra e caio de cara no chão. Claro que não sou desajeitado, imagina. Enfim, a gravidade é uma coisa constante, né? Algo totalmente estável, com o qual podemos sempre contar neste mundo cheio de mudanças. Diferentemente do amor. Estou romântico esses dias, desculpe. Mas e se eu dissesse que a gravidade não é tão constante e imutável quanto você imagina? Há lugares no nosso planeta onde a gravidade se comporta de um jeito maluco, e é por isso que você clicou neste vídeo. Então, bora dar uma olhada em que lugares são esses. Monte Magnético em Leh, na Índia. Existe um trecho de estrada na Índia que vem atraindo turistas do mundo todo. Não tem nada de especial lá se apenas observarmos a paisagem. E você poderia até passar por esse trecho sem notar coisa alguma, não fosse algo inusitado e um pouco bizarro. Se você parar o seu carro no Monte Magnético enquanto estiver subindo o monte e colocá-lo no ponto neutro, ele vai começar a subir sozinho, chegando a alcançar a velocidade de 20 km por hora. Dizem que existe um tipo de força magnética atuando aqui, e ela reboca os carros morro acima, o que faz jus ao nome do monte. Além disso, dizem que até aviões ganham altitude quando sobrevoam essa região. Mas os céticos oferecem outra explicação. É apenas a configuração do terreno que cria a ilusão de que o carro está subindo, quando na verdade você está descendo o morro e vice-versa. Seja qual for a verdade, eu gostaria de checar pessoalmente. E você? Conta pra mim nos comentários. Floresta Torta, na Polônia. Perto do vilarejo de Nowy Czarnowo, há uma floresta com pinheiros muito estranhos. Plantadas na década de 1930, há mais de 400 árvores cujas bases são torcidas para o norte e que depois crescem para cima, fazendo um semicírculo.
Embora os cientistas tenham diferentes teorias sobre o crescimento estranho das árvores, ninguém sabe dizer ao certo o que as faz ficar daquele jeito. Alguns dizem que são as pessoas que fizeram isso, enquanto outros acreditam que seja alguma anomalia gravitacional que puxou as árvores para baixo. O problema dessa última possibilidade, porém, é que essa tal força teria que ter ficado ali por anos, e isso afetou as árvores. Como nenhuma das explicações se sustenta, o mistério continua. Uma cachoeira nas Ilhas Faroé. Você já viu uma cachoeira cujo fluxo de água corre para cima? Existe uma assim nas Ilhas Faroé, na metade do trajeto da Islândia para a Escócia. Mas se estiver esperando que eu conte uma história mirabolante sobre uma força misteriosa que puxa água para cima, sinto muito, não tem nada disso aqui. A verdade, porém, é de cair o queixo. Os ventos nesse lugar são tão poderosos que levantam a água e a jogam de volta para cima. Acho que foi esse tipo de vento que permitiu que a Mary Poppins viajasse com seu guarda-chuva. Faz sentido. Na verdade, essa cachoeira não é a única. Há muitos outros lugares na Terra onde os ventos criam a ilusão de que a gravidade foi vencida. Por exemplo, existe o rio Kinder, na Inglaterra, que tem uma cachoeira que vive em pé de guerra com o vento. Ele é tão forte que metade da água da cascata parece ficar pairando sobre o ar, sem nem mesmo tocar o fundo da cachoeira. Represa de Hoover, em Nevada, Estados Unidos. Se algum dia você tiver a chance de ficar no topo da represa, que tem cerca de 221 metros, faça o seguinte truque. Pegue uma garrafinha de água e despeje seu conteúdo lá dentro. Você verá a água subir em vez de descer. Mais uma vez, não é mágica ou algum fenômeno natural. O vento que sobe da represa é simplesmente forte demais, então a água não consegue cair, assim como na cachoeira das Ilhas Faroé. Aqui, porém, é mais legal, já que você mesmo pode testar esse efeito. Estrada do Cabe, na Coreia do Sul. Mais uma anomalia gravitacional localizada em uma estrada. Os moradores descobriram que, se você colocar uma lata ou garrafa vazia no chão, ela começa a subir o morro imediatamente. Mas, ao contrário de outros lugares assim, a Estrada do Cabe não cria uma ilusão. Quando você desce o morro, não sente como se estivesse subindo. Tudo é bem normal. Mas assim que você coloca algum objeto no chão, ele vai rolar para um sentido contrário do que deveria. As autoridades foram rápidas e até colocaram uma placa indicando o local para turistas curiosos. Pedra Dourada em Mianmar. Se algum dia você estiver em Mianmar, que também é chamada de Burma, visite esse lugar famoso. Uma pedra coberta por folha de ouro fica na beiradinha de um penhasco, com um pequeno santuário em cima dela. O mais impressionante sobre a pedra é que ela quase não toca no penhasco para se apoiar. Na verdade, parece que a pedra vai cair a qualquer momento. Só que ela está ali há séculos. Além disso, o templo que fica em cima dela não foi construído recentemente, o que deixa esse lugar ainda mais interessante. A pedra parece estar dizendo: gravidade? Nunca ouvi falar. Reza a lenda que o que mantém a pedra no lugar é um único fio do cabelo de Buda. Sei não, mas pode dar uma olhada na pedra, não há nada que a prenda ao penhasco. Mesmo assim, ela não se move há 2.500 anos. Alguma força deve estar atuando aqui, né? Pedra de Damasco, na Argentina. Se existe alguma coisa que grita a quatro ventos, eu desafio a gravidade, é a Pedra de Damasco. Essa pedra gigante de 300 toneladas fica na borda de um penhasco e balança um pouquinho de um lado para o outro com o vento. As pessoas até checaram isso colocando garrafas de vidro debaixo de uma de suas extremidades, e elas explodiram com mais um movimento da pedra. Infelizmente, hoje já não dá para ver essa maravilha da natureza como em um século atrás. Em 1912, a pedra caiu lá de cima, onde havia ficado durante centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que 95 anos depois, em 2007, resolveram restaurar a pedra. Bem, elas não exatamente colaram pedacinho por pedacinho, fizeram uma cópia de plástico da pedra e a colocaram no mesmo lugar, e até na mesma posição. Então, até hoje, quando estiver vindo de Tandil, você verá essa famosa pedra se equilibrando em um penhasco. Agora ela é mais um símbolo, claro, pois não balança mais e só pesa 9 toneladas. Mesmo assim, é algo impressionante de ver. Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos. Lembra desse lugar do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Se não, eu recomendo assistir, mas não agora.
Esse lugar não faz você se sentir como se estivesse presenciando algum tipo de mágica e também não desafia a gravidade bem na frente dos seus olhos. Parece até chato se comparado aos outros da minha lista, né? Contudo, surpreendente na Torre do Diabo é o fato de que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja só, é uma formação rochosa de 265 metros com paredes tão íngremes que são praticamente verticais. Mas isso não é tudo. Esse pedaço de pedra está no meio das planícies de Wyoming e não há mais nada como ele por ali. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia ter gerado uma coisa tão alta? Há inúmeras teorias sobre isso, mas ninguém tem uma resposta definitiva ainda. Minha teoria? Talvez seja aqui que a Terra tem um gigante umbigo para fora. Ué, propõe uma teoria melhor então, horas. Vórtice de Oregon, Estados Unidos. A Casa do Mistério em Gold Hill, no Oregon, deixa seus visitantes maravilhados com seus efeitos antigravidade. Você não consegue ficar de pé lá. A gente fica sempre se inclinando para o lado e tendo que se segurar em alguma coisa para ter equilíbrio. Bolas rolam para cima. Tem também uma vassoura que fica em pezinha onde quer que você a coloque. Ao contrário de todo o resto dentro desse casebre. As tribos indígenas dali já chamavam esse lugar de Território Proibido, muito antes de a casa ser construída, e evitavam se aproximar do lugar. Os proprietários, porém, resolveram transformá-la em uma atração turística e conseguiram. Eles criaram um clima de mistério ao redor do lugar. Divulgaram tudo em jornais e mais tarde na internet. E tcharam! Uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma curiosidade, uma ilusão de ótica criada pelo homem para enganar seus olhos e outros sentidos do corpo. Baía de Hudson, no Canadá. Ok, até agora falamos sobre coisas muito ambíguas, mas é hora de dados reais. A anomalia da Baía de Hudson. Esse é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é mesmo menor que em qualquer outra parte do planeta. Até os céticos hão de torcer o nariz, pois a diferença foi medida com equipamentos precisos. Então, isso significa que a gravidade daqui é tão baixa quanto, digamos, a da Lua? Infelizmente, ou felizmente, ainda não sei. A diferença é minúscula. O valor exato é 0,005%, ou 1/100º de percentagem. Você não conseguiria sentir isso nem se esforçasse bastante, mas ela existe. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa da camada de gelo que cobriu essa região cerca de 10 mil anos atrás. Ela comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional da Baía de Hudson. Em algum momento do futuro, porém, a gravidade vai voltar ao normal nessa região. Sem Moonwalk, que pena.